Pela primeira vez em muitos anos, o Brasil foi vetado pelos Estados Unidos. E você precisa entender o que está acontecendo. Ontem, quarta-feira, dia 18, o Brasil apresentou uma resolução na ONU que foi vetada pelos Estados Unidos. Essa resolução representa como se fosse o ponto de vista do Conselho das Nações Unidas com relação à situação da faixa de Gaza. Não existe um poder direto vindo desse tipo de resolução, como se fosse uma ordem de um país. Mas é a partir desse tipo de resolução que a ONU consegue articular para, por exemplo, mandar muita ajuda humanitária para o pessoal de Gaza, entendeu? Então o Brasil apresentou a proposta, que basicamente pedia a libertação de reféns, condenava os ataques do Hamas, a liberação de civis lá da faixa de Gaza, né? A criação e instalação de corredores humanitários, mas a proposta foi vetada pelos Estados Unidos. Disseram, inclusive, estarem decepcionados com o Brasil. Eles reclamaram do fato de que a resolução não mencionava claramente o direito de Israel se defender da situação. Para algumas pessoas, foi má fé do Brasil não incluir isso no relatório. Para outras, os Estados Unidos simplesmente estão embarreirando a situação, o que é um triste episódio para a diplomacia internacional. Vale lembrar que ontem o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a Israel para se encontrar com o presidente de Israel, né, o Benjamin Netanyahu. O principal fruto dessa conversa foi que Israel concordou em deixar a ajuda humanitária entrar na faixa de Gaza. A grande polêmica desse tipo de ajuda humanitária, caso você não esteja ligado, é porque se por um lado você tá mandando água, comida, remédio para quem tá mais precisando lá na faixa de Gaza, por outro, é uma oportunidade, por exemplo, de mandar armas para os terrorlírios. No total, os Estados Unidos vão mandar 100 milhões de dólares lá para dentro em forma de ajuda humanitária. Além do mais, pro Benjamin Netanyahu, esse tipo de decisão tem um alto custo político, já que ele vai ter que enfrentar a resistência do ministro da Defesa Nacional, Ben-Gvir, que tem uma grande base de apoiadores em Israel e já disse que as únicas coisas que devem entrar na faixa de Gaza são toneladas de explosivos. E ontem também saiu a análise inicial da inteligência dos Estados Unidos com relação à explosão do hospital lá em Gaza. Eles fizeram uma espécie de perícia, né? Que tá apontando que, de fato, aquela explosão no hospital foi causada por uma falha de um foguete da Jihad Islâmica, ou seja, não foi de Israel, segundo a perícia. E pro lado de cá do oceano, o Lula elogiou o acordo entre o governo e a oposição da Venezuela para finalmente implantar eleições democráticas no país. Isso e a presença de observadores internacionais nessas eleições fazem parte de um acordão, né, com os Estados Unidos, que agora estão aliviando as sanções contra a Venezuela. O que é um importante passo para a reintegração da Venezuela com o restante do mundo, que é um dos grandes objetivos do governo brasileiro hoje. Só que um probleminha que vale a gente lembrar sobre essas eleições da Venezuela é que os principais e mais populares opositores do Maduro, tipo Maria Corina Machado, perdeu os direitos políticos, tá inelegível por 15 anos. Henrique Capriles também tá inelegível. E Juan Guaidó nem se fala, né? Tá inelegível e exilado do país. E aí a pergunta é, vai recuperar os direitos políticos dos caras ou vai botar um poste simbólico pra concorrer na eleição? Agora que você tá bem atualizado do que tá acontecendo pelo mundo, é muito importante que você avise pro algoritmo te entregar mais vídeos como esse. É só você curtir esse vídeo e seguir esse perfil.